depois passando por Santa Catarina, Santa Maria, então sempre fazendo esse rodízio. É sempre um grande desafio organizar esses eventos. Tem uma grande participação de estudantes, né, de alunos, então acaba sendo uma experiência também para a nova geração encarar o desafio de organizar um evento. Então, é bacana ver que esse é um evento que vingou, né, que deu certo. Está aí já na 9ª edição. Então, todos os parabéns envolvidos na organização desses eventos, da iniciativa, né, da forma de participação dos estudantes. Então, o tópico que a gente selecionou para falar hoje é sobre nowcasting, comumente é traduzido como previsão imediata, com foco particularmente nos aspectos observacionais do nowcasting, que no Brasil o nowcasting acaba sendo quase que sinônimo, né, de nowcasting de tempestade. O nowcasting, a gente vai ver pela definição que eu vou apresentar, é um horizonte de previsão do tempo, pode ser aplicado a diversos fenômenos, mas na nossa região, no Brasil, basicamente vai estar associado à previsão de tempestades. O assunto é muito vasto, né, então só vou abordar a questão do aspecto observacional, mas antes disso, eu queria mais uma vez relembrar, como fiz na sessão 4 da manhã, estamos celebrando hoje o Dia Meteorológico Mundial. Então é uma ótima coincidência, nós temos um evento ocorrendo durante essa celebração, e esse aqui é o tema que a cada ano, né, a Organização Meteorológica Mundial escolhe um tema para celebrar o Dia Meteorológico Mundial. Esse ano é o tempo, clima e água através das gerações, justamente apontando para a necessidade de trazer, de incentivar a formação de novos meteorologistas, tanto para a operação como a academia, e treiná-los, formá-los para encarar os desafios que nos colocam nas falas de tempo e nos recursos hídricos que nós temos aí pela frente. Parabéns a todos os meteorologistas. Um rápido resumo da minha apresentação. Talvez eu tenha que fazer algumas edições da minha própria apresentação em tempo real. Vamos começar contextualizando o que é a previsão imediata, também. Então, é importante a gente estar bem familiarizado com o que quer dizer. Então, vai ter uma definição e as facetas em termos de sistemas de observação meteorológica. Bom, a realização de nowcasting com sucesso vai além das observações, porém, talvez seja a faceta mais importante. Então, a gente vai explorar quais são alguns dos desafios que nós temos observacionalmente quando queremos atacar a visão do tempo nessa escala. A gente vai falar de observação de superfície, altitude, satélites e radares meteorológicos. Sempre procurando colocar também dentro do tema do curso brasileiro a parte de inovação, que pode ter de inovação aí nos próximos anos, no prazo dentro desses sistemas observacionais. Então vamos primeiro começar contextualizando a previsão imediata, que é em inglês nowcasting. Então, nowcasting, a junção da palavra now, agora, com forecasting, é a previsão de muitíssimo prazo. Então, a gente vai começar explorando essa figurinha aqui, que eu tradicionalmente exploro, onde nós temos a distribuição de diversos fenômenos atmosféricos que são pertencentes a diferentes escalas de movimento. Na horizontal, da abscissa, né? A escala horizontal do fenômeno em metros, é uma escala logarítmica, está ali já em 100 metros, 1 quilômetro, 10 mil quilômetros até 100 mil quilômetros. A circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros. A gente não vai ter nenhum fenômeno atmosférico com uma escala horizontal maior de 40 mil quilômetros. E começando lá na casa de 1 metro, né, aquela escala. E na vertical, e na ordenada, tem a escala temporal em segundos, também uma escala logarítmica. No lado direito é a mesma escala, mas
convertida para, então, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século. Então, quando nós distribuímos exemplos de fenômenos atmosféricos nesse gráfico, nós vemos que eles ficam distribuídos ao longo de uma diagonal. Então, aqui no canto inferior esquerdo, nós temos os fenômenos que são de menor tempo de duração, que também são fenômenos de pequena escala horizontal. Um outro extremo, no canto superior direito, são aqueles fenômenos ou mecanismos de maior escala, estão associados, são fenômenos de maior tempo de duração. Se você pensar numa oscilação, é o período dessa oscilação que vai estar associado, então, esses fenômenos apresentam características de uma extensão horizontal, uma escala planetária. A gente tem fenômeno de céu claro, um fenômeno de escala micrometeorológica, uma meteorologia bastante explorada hoje de manhã. Nuvens cúmulos com o tempo, cúmulos estão produzindo uma chuva fraca, tempestade convectiva, frente fria, até aqui mais ou menos ciclones tropicais e anticiclones, estaremos aqui os meteorologistas chamam de escalas de tempo. E aí, a partir tipicamente de um mês, fenômenos que tem na duração móvel também, a gente tem uma escala de clima, então sistemas de monção, né, que é uma escala sazonal. Circulação de Walker, aquela circulação que responde à oscilação, o fenômeno é uma oscilação, a circulação que fica através do principal volume do Equador. Processos de aquecimento global, emergência climática, né, um programa global, planetário, sendo ali talvez o principal exemplo de um fenômeno de estar em um extremo da escala de movimento da Terra. A regra geral então é essa, que a duração de um fenômeno atmosférico é diretamente proporcional à sua dimensão horizontal. Eu não coloco aqui a dimensão à escala vertical. Né? É interessante que em termos de escala vertical, a gente tem uma limitação física. Fenômenos atmosféricos, de interesse em meteorologia, que é a dimensão da troposfera. A profundidade da troposfera que é da ordem de 10 km. Então, todos esses fenômenos aqui, não importando a sua escala horizontal, eles vão ter meio que uma tampa, um limite superior do desenvolvimento na escala de 10 km. Então, para cada escala de movimento, nós vamos ter associado um horizonte de previsão. Também na Mobility há um jargão convencionado para esses horizontes de previsão, que a gente resume aqui. Então, ó, aqui no lado direito, separou aqui um pouquinho da escala climática, a escala de tempo, né? Tempo meteorológico, que eu coloquei aqui também no mesmo weather, mas não, tempo cronológico, atmosférico. Começando lá em cima na escala climática, a gente tem aquilo que, de maneira geral, que a gente chama de previsão climática, onde preferimos achar essa projeção climática. Então, tudo aquilo que a gente fala de termos de projeções de cenários futuros, global, mudanças climáticas, previsão climática. Ainda dentro de clima, tem algo que tem um horizonte de previsão que é comumente chamado de previsão de longo prazo, que é a previsão de escala sazonal. Isso ainda é escala climática. Dentro daquilo que a gente espera que vai acontecer, por exemplo, agora nesse situação de outono. Tal tipo de previsão de longo prazo. Já dentro da escala de tempo, a gente tem a previsão de médio prazo, e aquele horizonte de previsão associado a fenômenos que a gente pode ressaltar aqui, ciclones tropicais, os anticiclones polares associados a anticiclones móveis, sistemas frontais, parte do fenômeno de friorenta, que é a previsão de médio prazo. A gente está falando de uma escala, um horizonte de previsão, vai de 3 a da barra, uns 10 dias. Isso tem uma boa previsibilidade, com 10 dias de antecedência para a previsão de tempo. Isso se encaixa em previsão de médio prazo. Tipicamente o horizonte de previsão mais tradicional. Abaixo disso, falando de previsão de até 48 horas, no máximo 72 horas, seria a previsão de prazo.
bem a escala onde aparece aqui a frente fria, de essa linha onde é que vai estar a posição de uma frente fria, onde o centro do ciclone extratropical, a gente já está falando de uma previsão de curto prazo, algo que a gente consegue fazer com sucesso de até 48, 72 horas. Menos de um dia. Então, na escala de horas, 18 a 24 horas, a previsão de muito curto prazo. Então, aqui, nessa faixa, aparece, por exemplo, o símbolo da representação de uma tempestade convectiva. Então, dentro, ao longo de uma frente fria, você pode ter diversas tempestades que formam nuvens convectivas. Então, com 24 horas de antecedência ou 18 horas de antecedência, é possível, por exemplo, emitir uma previsão de aonde, ao longo da frente fria, você espera ter as tempestades convectivas. E a gente chega aqui na menor escala, menor horizonte de previsão mais curta, né? A previsão imediata, não o PSU. A gente está falando que está aqui na escala de horas grandes, associado a uma previsão que realmente tem um prazo mais apertado, que é o que a gente quer explorar aqui nessa apresentação. Por isso que eu coloquei ali uma setinha. Então a gente vai querer definir esse horizonte de previsão. Bom, uma coisa importante, né? Os fenômenos de escalas maiores têm maior horizonte de previsão, ou seja, uma maior previsibilidade, um maior horizonte de previsibilidade do que os fenômenos de escalas menores. Então, esses fenômenos estão associados a diferentes horizontes de previsão. Então, os fenômenos de menor escala horizontal, menor duração, são também uma menor capacidade de previsão em termos desse horizonte. Então, por definição, a gente pode dizer que a previsão imediata é uma previsão do tempo com horizonte limitado a algumas horas. Tipicamente, até 3 horas adiante. Alguns autores estendem até 6 horas. Então, algo entre até 3 ou até 6 horas ainda pode ser considerado a previsão da UPS. Depois disso, mais longo do que isso, o horizonte além desse já entra em previsão de e o que define a previsibilidade é a própria natureza dos fenômenos que pertencem à escala de movimento de perda. Então, existe uma limitação na previsibilidade desses fenômenos a essa escala pela própria natureza da dinâmica que governa esses fenômenos, que é uma dinâmica que evolui muito rapidamente. Faz com que o ciclo de evolução desse fenômeno ocorra espaços, intervalos muito curtos. Então, isso acaba limitando sua capacidade de prever a antecedência. Então, no nowcasting, o previsor ou o usuário dessa previsão está interessado no prognóstico de fenômenos que evoluem entre poucos minutos a algumas poucas horas. E aí vem um desafio. Então, pensando agora do lado do previsor, o previsor tem um prazo muito curto, muito apertado, para conseguir, primeiro, processar um grande volume de informações, para elaborar a sua previsão. Geralmente, é muito comum ainda ter que emitir um alerta. Por esse motivo, na escala, nesse horizonte de previsão, existe muita automação. De algoritmos que vão apoiar o previsor a processar um grande volume de informações em um pequeno espaço de tempo ele conseguir emitir a sua previsão, ou no caso a emissão de um alerta. Então é muito típico lançarmos mãos de muita automação desse processamento da informação meteorológica em apoio ao previsor. Então, voltando àquela figurinha, a previsão imediata, o nowcasting vai estar nessa faixa aqui de escala de tempo, minutos a poucas horas, e quando a gente projeta isso na escala temporal, na escala horizontal, a gente percebe que está aqui, são fenômenos que têm dimensão horizontal entre 1 e 100 km, ordem, que se encaixa na
mesoscala. Escala do movimento, onde se insere esses fenômenos, pega uma boa parte da mesoscala. Bom, entre os fenômenos que se encaixam nessa escala de movimento, nós temos as tempestades convectivas. As tempestades que promovem chuva, ventos intensos, vulcanismos, se encaixam bem nessa escala de movimento. E não são os únicos fenômenos nessa escala. Mas, se a gente pensar na realidade brasileira, vai ser, de longe, um dos mais comuns que a gente vai estar colocando atenção, ênfase, quando estamos interessados na previsão do ano. Em outras regiões do mundo, por exemplo, a previsão de inverno, onde é que vai começar a ocorrer uma neve intensa, isso também se insere em uma orquestra, mas não nas nossas latitudes. Bom, então, em termos práticos, depois de definirmos uma orquestra, ele é um horizonte de previsão onde monitoramos em tempo real e prevemos em um prazo apertado a evolução dos fenômenos meteorológicos. Então, existe muito monitoramento em tempo real. E, a partir desse monitoramento, muita extrapolação. Então, o que vai acontecer nas situações horas? Pode ser uma extrapolação linear, pode ser uma extrapolação não linear. De fenômenos que são várias facetas. Eu vou abordar nessa apenas a questão observacional, mas toda uma parte que é de desenvolvimento.
tinha mencionado antes, né, de automação do processamento dessas observações. E hoje em dia a modelagem numérica da muito limitado devido ao fato de que você não pode iniciar um modelo, disparar esse modelo numérico, se dar o luxo de esperar 3 horas para ele terminar uma integração, para emitir uma previsão no nullcasting. E depois de 3 horas, o fenômeno talvez já tenha sido simulado. Mas algumas soluções nesse sentido já têm sido obtidas e testadas com sistemas de computação de alto desempenho, está trazendo a previsão numérica cada vez, se tornando mais útil, mais aplicável no nullcasting. Mas eu não vou estar abordando isso aqui. Quero chamar a atenção para a questão da observação meteorológica. Por quê? Sem a observação, você não vai poder ter nada. Não adianta. Para um modelo numérico de previsão do tempo, você precisa assimilar dados, observações. Para gerar uma boa condição inicial para esse modelo. Nada adianta você ter um modelo numérico excelente, se você fornecer para ele uma condição inicial ruim, ele vai fornecer uma condição. Indicam fatores de refletividade mais altos, associados a uma chuva coletiva intensa, ou até mesmo granizo. Estou indicando aqui a posição de Santiago, e esse outro círculo vermelho é a base aérea de Santa Maria, então vai indicar basicamente os mais distantes. Então, esse no dia 2 de abril de 2016, às 5h30 da tarde, hora local, a gente tinha aqui uma linha de tempestades, vindo de oeste para leste. Então, nesse momento aqui, estava já em cima de Santa Maria. Então, na dianteira, vou comprar aqui. Lembrando que esse sistema está vindo da esquerda para a direita. Na parte dianteira, a gente tem a chuva convectiva intensa aqui. E aqui atrás, uma chuva moderada. Tá? A gente chama que é um sistema convectivo de mesoscala, é uma linha de estabilidade com chuva transforma-se para rechaçar. Nessas situações é típico você ter, à medida que esse sistema passa por você, você experimenta aquela chuva convectiva forte, dá uma redução na chuva, depois uma chuva moderada, relativamente intensa, mas que ela tem mais estratiforme na parte traseira do sistema. Esse é um caso muito clássico de sistema convectivo de mesoscala, que é muito observado no sul do Brasil. Bom, como é que a gente observa em superfície a passagem desse fenômeno? Aqui eu pego esse aqui é resultado de um trabalho foi um trabalho de conclusão de curso de mestrado da nossa ex-aluna Patrícia Feldhauser, onde a ideia era justamente demonstrar o quanto que você ganha de qualidade de informação quando você possui um sistema observacional
consegue amostrar, né, ou coletar dados em uma alta frequência, que é o que vai ser necessário para fenômenos de escala convectiva. Então, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Isso aqui é uma série temporal aqui é o horário UTC, 19 UTC até 23 UTC, no momento da passagem daquela linha de estabilidade que eu mostrei, passando aqui por Santa Maria. Nós estamos comparando 3 séries temporais aqui, na verdade. 2 delas são associadas a medições feitas em alta frequência, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Falta dizer qual é a variável, né? É a temperatura do ar. Aqui estou ressaltando a escala de 1 hora. E uma das medições, aqui em verde, é pela torre micrometeorológica, mantida pela micrometeorologia do FSM. Então, a gente tem aqui sensores instalados, né, até 30 metros de altura. E essas medições, os registros são feitos em uma frequência de 10 Hz. Então, 10 medições por segundo. Uma outra estação, que também coletou dados nesse mesmo evento, é o que está representado pela série temporal em amarelo, que é a estação mesomóvel, que foi um projeto, tá, onde está o Universal CNPq, que é onde conseguiu financiar a montagem dessa estação aqui. Também fraca. Tá. Aqui ela está instalada no sítio observacional aqui do FSM, do lado da estação automática do INET, que a gente também está ressaltando aqui. Essa aqui é a torre anemométrica da estação do INET aqui atrás. E aqui em primeiro plano a gente tem a mesomóvel, que é uma estação meteorológica especial instalada num tripé, montagem fácil, ela é portátil. E nesse dia ela registrava as variáveis a 0,33 Hz. E nessa figura a gente compara como que evoluiu a temperatura na medição feita pelo INMET. Bom, a estação automática do INMET, ela realiza a amostra a 0,2 Hz nos escalares e a 4 Hz no vento. Porém, a gente só tem reportado os dados de hora em hora. Então, apesar da estação, o sensor está coletando dado em alta frequência, o registro propriamente dito, a disseminação, é só de hora em hora. Então, por exemplo, o vento, a 0 TC é o vento médio nos últimos 10 minutos. Então, a gente não tem o registro de como variou o vento ao longo de toda a hora. A gente não tem essa informação, tem que mudar o horário. E no caso da variável que eu mostro aqui, é a rajada máxima da hora. É a média 3 segundos das medições de vento. A estação Unimet ela faz uma média móvel de 3 segundos durante a hora inteira. Está calculando lá as rajadas. A rajada máxima ela é reportada. As outras rajadas a gente perde. Só tem um valor de rajada por hora. Então, o que acontece? Enquanto que pela torre micrometeorológica e pela mesomóvel, a gente tinha todas as rajadas daquela hora. Percebam aqui na temperatura do ar, quando chegou perto das 20 e 30 UTC, fica a torre micrometeorológica que fica um pouquinho mais a oeste, ela registrou essa acentuada queda de temperatura, tá, com a chegada daquela linha de estabilidade. E a mesma coisa, poucos minutos depois, foi a mesomóvel que detectou essa acentuada queda de temperatura. Isso aqui é o que a gente chama da piscina fria. É aquela região em superfície de ar frio que está sendo produzido principalmente por causa da evaporação das gotas de chuva. Mais adiante, seguindo com essas duas estações, a gente vê claramente, depois dessa queda de temperatura, cerca de 1 hora depois começou a ter um aumento de temperatura. Então, uma torre contra a mesomóvel, o máximo de temperatura em torno de 22 UTC, e depois a temperatura volta a cair, e depois disso não tem mais nenhuma alteração. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é um processo de aquecimento que está ocorrendo na retaguarda desse sistema convectivo. Está ali a região da piscina fria e o aquecimento na esteira, né, na parte de trás do sistema convectivo. Mas como é que o INMET enxerga, como é que o dado, o horário do INMET enxerga isso?
simplesmente unindo os pontos aqui da medição da temperatura instantânea. Ok, a estação registrou que teve uma queda de temperatura aqui, depois um aumento e depois uma queda. Bom, se você perceber o grau de detalhamento que a gente obtém com uma medição de uma frequência mais alta, a gente vê de fato, né, o intervalo de tempo característico dessas mudanças de temperatura, que ocorrem numa escala de tempo muito menor do que aquela que a estação do IMET está representando de uma maneira inadequada. Eu faço aqui a medição a cada uma hora. Então, esse é o tipo de informação que requer um sistema de observação da superfície que seja adequado, apropriado para essa escala de movimento. A rede do IMET, ela não foi, a rede automática do IMET, ela não foi concebida para registrar de maneira apropriada com escala combustível, escala sinótica. A escala sinótica, a rede é muito boa, a rede automática. Mas para a escala cognitiva, ela não vai conseguir detectar de maneira detalhada a evolução das variáveis como está exemplificado aqui. Aqui é a pressão atmosférica, também a gente compara a medição feita em alta frequência, são as linhas verde e amarelo, a gente vê a formação, junto com a piscina fria, você tem como uma resposta no campo de pressão, uma resposta hidrostática, um aumento da pressão aqui, geralmente é mesoalta, e na queda, no aumento de temperatura na esteira do sistema convectivo, também uma resposta hidrostática aqui, que é a formação de uma mesobaixa piscina. Isso está muito bem caracterizado na alta frequência, mas com os dados do IMET, os dados horários, se eu pegar a temperatura instantânea, a gente não consegue caracterizar de uma maneira adequada essa evolução. Sim, se você pegar a mínima da hora, você melhora aqui, mas você perde aqui. Então, se você trocar máxima ou mínima ou instantânea, alguma coisa você vai estar perdendo de qualquer forma. Ou seja, dá para ver naturalmente que existem perturbações ali no campo de pressão, que de hora em hora você não vai estar conseguindo coletar isso. Na verdade, a estação até coleta, ela só não registra. Por último, aqui as rajadas de vento, nesse evento, com a chegada daquela mesoalta, que é basicamente a chegada da frente de rajada associada à parte convectiva. A gente vê aqui em amarelo e verde as medições da torre meteorológica. A mesomóvel, ela mede rajadas mais fracas, porque ela está a 2 metros de altura. Houve basicamente 2 rodadas, né, de rajadas de vento. Na aproximação da mesoalta aqui. Depois, com aquela mesobaixa de esteira, o gradiente horizontal de pressão voltou a ficar intenso, uma nova onda de rajadas, uma nova sequência de rajadas foi observada, com temperaturas altas. Então, são rajadas de vento, você sente ar frio. E na parte de trás, são rajadas de vento, mas com ar. Associada àquela mesobaixa. Com a estação, as medições horárias, a gente vê a evolução da rajada, a rajada máxima horária, na medida 10 metros. Repare a dificuldade de a gente representar a evolução da rajada de vento, e se você tivesse dados a cada 1 hora somente. Então, isso aqui é um desafio. Como propor sistemas de observação em superfície que coletem todas essas nuances, ocorrem em escala de tempo bastante longa. Estou bastante atrasado aqui. Uma maneira de melhorar essa cobertura observacional é o que foi mencionado hoje. Você chegou a mencionar sobre a Mesonex dos Estados de Nova York, dos Estados Unidos, e aqui eu mostro aqui vários exemplos. Quase todos eles são dos Estados Unidos, tá? De redes, são essas. O que é uma mesonet? Uma mesorede de observação. É uma rede de observação de superfície. Esta, sim, concebida para detectar fenômenos de mesoescala, incluindo fenômenos convectivos.
Essas redes sim são mais adequadas, mais apropriadas para conseguir realizar registros dessa alta frequência. Elas foram concebidas para isso. Um exemplo do Brasil, né, um trabalho que também explorou essa questão, fez lá para Santa Catarina. Isso aqui é da RBM, da Revista Brasileira de Meteorologia, feito pelo Daniel Pires Bittencourt, a Márcia Fuentes, Daniel Sampaio Calearo, onde justamente mostraram a importância de você tiver um aumento da resolução espaço-temporal dos dados. Isso foi feito para a região metropolitana de Florianópolis, e eles mostram quanto você ganha de informação meteorológica quando consegue registrar os dados numa frequência alta. Bom, uma questão importante por trás disso você construir uma Mesonet não é barato, é caro. E muito tem se feito também para reduzir o custo operacional dessas redes. Aumentando a densidade dessas estações. Mais estações, mais instrumentos, maior capacidade de armazenamento, tudo isso encarece a operação. O que tem sido tentado, né, para reduzir o custo operacional? Tem alguns trabalhos interessantes. Por exemplo, você imprimir a sua estação, usando as impressoras 3D. Já existem vários experimentos testando a qualidade de medições feitas com essas estações impressas e usando sistemas computacionais também baratos. A gente está usando o Raspberry. E é interessante, os resultados são muito promissores. Tá? Você consegue baratear muito ao utilizar essas novas tecnologias. Você está basicamente imprimindo ali o seu o abrigo, o anemômetro, enfim, tudo aquilo que é necessário para montar a estação. Você consegue reduzir o custo. Existem alguns problemas também detectados, que são documentados nos trabalhos, por exemplo, a questão da degradação da estação pela sócio, mais problema de degradação do material que está exposto ao intemperismo, né? A medição de vento, principalmente de direção, há necessidade, com essas estações, a qualidade não é muito boa, é documentado, há necessidade de melhorar a qualidade do sensor anemométrico impresso. Mas, como resumido ali, para campanhas observacionais curtas, mostrou-se bastante adequada comparada com a estação oficial da Mesonet. Então, é um caminho aí a ser considerado. A redução de custos. A questão de redes de oportunidade, né? O que seriam isso? Em inglês tem essa expressão crowdsourcing, que é você obter fontes de dados meteorológicos onde geralmente você não parece tão óbvio, mas é tentar usar tecnologias em que a população tem acesso, que de uma maneira ou de outra pode coletar uma informação. Aqui um exemplo. Isso aqui foi feito para a Noruega, esse estudo. Na verdade, aqui é utilizando, antes de chegar em tecnologias de smartphones, usando medições de estações particulares, como não existe no Brasil. Redes de aficionados de meteorologia que adquirem estações que não necessariamente seguem padrão NN, em termos de qualidade, de maneira de você realizar a exposição do instrumento. Mas será que mesmo com todos esses problemas, essas limitações, será que não dá para extrair alguma informação decente dessas estações de redes particulares? Existem diversos trabalhos explorando essa fonte de informação através, lógico, da participação voluntária dessas redes particulares, né? Então, aqui é um exemplo feito de assimilação de dados numa análise objetiva para uma região de fiordes na Noruega. E o que acontece? O painel tudo aqui é a temperatura do ar. É a temperatura do ar.
uma análise feita sem correção. O que seria a lista sem correção? Né? Sem você levar em conta, sem assimilar dados dessas redes particulares. Então aqui tem regiões onde aparecem essas cores quentes aqui. É uma região de fiord norueguês. A gente tem aqui uma indicação de temperaturas mais altas. E o que está sendo sobreposto aqui são medições de temperatura feitas por redes particulares. E ao se assimilar esses dados nessa análise objetiva, na verdade se corrige, por exemplo, aqui na indicativa, que na verdade tem temperaturas baixas nessa região aqui, com base em uma rede particular, que é a que a gente chama de observação do cidadão. É lógico que os trabalhos exploram muito a questão do controle de qualidade desses dados, e após esse controle você consegue informação útil. Aqui são observações de tendência barométrica usando smartphones. Então, tem um experimento feito na Dinamarca, durante a passagem de uma perturbação meteorológica. Eu acho que aqui é uma linha de precipitação passando pela Dinamarca, e o monitoramento da pressão atmosférica, à medida que esse sistema avançava, usando o sensor barométrico de smartphones. Então, foi uma campanha realizada para ter acesso a esses dados, e nessa sobreposição de dados de radar, na verdade, mostra-se exatamente aqui uma tendência de aumento de pressão. Isso aqui deve ter ocorrido no verão na Dinamarca, uma linha de chuva convectiva, e a gente vê aqui essa tendência barométrica toda positiva, né, aumento de pressão, acompanhando a passagem desse sistema convectivo, possivelmente uma mesoalta, detectada com uma rede de smartphone. O mesmo comentário que eu fiz antes vale agora. Todos esses trabalhos colocam uma enorme ênfase no controle de qualidade dos dados. Muita coisa jogada fora, mas aquilo que é aproveitável é extremamente importante. Eu me lembro de uma vez, um seminário que eu fui numa conferência de média escala, onde eu tentava se imaginar como é que seria a meteorologia do futuro, tentar aumentar a nossa capacidade observacional com base na tecnologia popular existente. E uma proposta que eu achei interessante seria, se pudesse imaginar, os carros, os veículos, têm data loggers, e algum sistema de comunicação onde você poderia ter o registro de temperatura, precipitação através do limpador de para-brisa. Então, se onde te ligou o limpador de para-brisa, ok, está chovendo ali, e você colocou na velocidade máxima, é uma chuva forte. Se você pudesse ter acesso a essa informação em tempo real, como um apoio para você monitorar o que está acontecendo em tempo real, que é algo que é fundamental no Nordeste. Isso aqui é um exemplo típico de medição de temperatura feita com veículos. São termômetros esses que vêm de fabricante. Um carro ele tem lá uma medição de temperatura. A única coisa que eles fizeram nesse projeto, uma campanha de buscar voluntários, eles colocaram data logger nesses carros. Simplesmente para poder ter o registro da medição de temperatura. Mas se for de temperatura, você fabrica no carro. E aqui detecção de ilha de calor. Tá? A cidade aqui, Dijon. Então, em 2018, dá para ver que a região que é o urbano ali. E aqui, eu não sei se isso aqui talvez seja uma anomalia de temperatura, tá? Faz tempo que eu li esse artigo. Mas indicando aqui justamente a presença de regiões de temperaturas mais altas no urbano, coincidindo, né, com as avenidas, justamente onde você está tendo a medição com veículos, e aí, mais uma vez, mostrando que é uma possível fonte de informação que se possa imaginar. De novo, tentando reduzir custos, aumentar a densidade das observações, poder obter essas informações no tempo real. Lógico, isso aqui foi feito em modo de pesquisa, mas uma pesquisa tentando demonstrar a capacidade de explorar essas fontes de informação. Então, medições meteorológicas nessa resolução, que a gente está vendo aqui,
tem um potencial impacto na detecção de padrões, mecanismos de iniciação convergente, zonas de convergência em superfície, que ocorrem em uma escala muito pequena, provavelmente não vai ser bem detectado numa escala sinótica, mas aumentando-se essa resolução espaço-temporal, mecanismos de circulação atmosférica que acabam sendo importantes para fenômenos de escala um pouco maior. Se torna em superfície, a gente pode falar em termos de ar superior, né? É extremamente importante no litoral que acontece acima da superfície, porque tanto o perfil termodinâmico quanto o de vento são os principais, né? Os fatores de primeira ordem de controlar intensidade, organização, longevidade das tempestades. Não é a única coisa que controla, mas é o principal mecanismo forçante dessas características das tempestades vem dos perfis troposféricos. Lógico, nós temos o quê? Tradicionalmente, as radiosondagens. A gente tem 2 exemplos, e radiosondagens que, essas aqui, nós extraímos de pesquisa, né, uma pesquisa desenvolvida aqui com o Wellington, que agora está de volta lá na UFPEL, tem um trabalho de doutorado dele, na parte observacional do estudo dele. Uma das coisas que ele explorou foi as sondagens, momentos antes, essas 2 sondagens, de maio de 2013 e outubro de 2014, uma é em Santa Maria, a de 2014 é uruguaiana, e, digamos assim, tivemos sorte que as sondagens foram lançadas mais ou menos 1 hora antes da passagem de uma linha de tempestades, linhas de tempestades extremamente intensas, então que chamamos de sondagens de proximidade. As sondagens são extremamente curtas, valiosas para a orquestra. Só que é raro a gente conseguir, porque a gente não vai ter sondagens coincidindo exatamente 1 hora antes da passagem de um fenômeno intenso. Você tem que estar com muita sorte. Então, quais são as limitações? Né? Nós, de fato, só podemos fazer 2 vezes ao dia, o custo operacional é alto. Idealmente, se pudesse ter pelo menos uma terceira radiosondagem sob demanda, né? Ou seja, não precisa ser todo dia. Naqueles dias onde existe uma previsão de potencial para as tempestades, teríamos capazes de ter financiamento, né, para as 18 UTC ou 17 UTC. Não precisa ser o horário sinótico básico. O horário que pegaria o início da tarde para lançar em alguma estação que esteja na região com ambiente onde há uma previsão de um potencial para ocorrer tempestades. E essas sondagens sob demanda. Isso é algo que, por exemplo, é feito nos Estados Unidos. Eles também não fazem isso dentro do UTC. Mas quando tem lá uma condição propícia a ter tempestades severas, aí somente aquela região vai e lança 18 UTC. Bom, outra limitação, né, além do custo, tem um prazo de validade a sondagem. Né? Mais ou menos de 2 horas. Passadas 2 horas, a tua camada limite, isso foi muito explorado hoje de manhã, evolui muito rápido. Então, aquilo que você observou com a sondagem, em um dado momento, 2 horas depois, aquela camada limite já pode estar bastante alterada. Então, essas sondagens de proximidade tradicionais são difíceis de ser. Mas não é só de radiosondagem, a gente pode perfilar a atmosfera. Né? Uma outra fonte, que no Brasil ainda é limitada, é através de aeronaves comerciais. Se você imaginar, né, durante o procedimento de pouso e decolagem, o que nós estamos fazendo é um perfil da atmosfera. E as aeronaves, elas podem embarcar instrumentos meteorológicos. As grandes aeronaves são obrigadas a ter um radar Doppler, mas em termos de perfil de temperatura, por exemplo, umidade. Esse mapa aqui, ele mostra o que tinha disponível entre 21Z de 27 de junho a 3Z de 28 de junho de 2002, de dados coletados pela aviação comercial. Dados meteorológicos. Em algumas regiões do mundo, a gente vê que esses dados são coletados com uma altíssima frequência. Né? Então, principalmente no Hemisfério Norte, América do Norte, Europa, os voos chamados os transatlânticos, né? Entre Europa e Estados Unidos, também cobrindo bem o Atlântico Norte. O Japão,
Mas aí, bom, algumas regiões da Austrália, vamos ver a América do Sul. Bom, nós vimos alguns rastros aqui, né? Algumas trajetórias de voos internacionais. Voos de países onde existem leis que obrigam as empresas a terem embarcado os instrumentos meteorológicos e a reportarem dados meteorológicos em tempo real, que não é o caso do Brasil. O Brasil não temos essa regulamentação dos voos domésticos. Então, o que a gente vai coletar esses dados vai ser com os voos internacionais partindo ou chegando do Brasil. Como é que é a qualidade? Ok, a aeronave está coletando durante todo o seu voo, mas no momento que ela está de fato perfilando, né? Procedimento de pouso e decolagem. Quão bom é esse perfil de temperatura e umidade para fins de análise meteorológica? Aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui o TANDAR é um dos protocolos, tá? Existe mais de um protocolo de código meteorológico, obtido pela aviação comercial. Nós temos aqui, um diagrama SQP, as linhas à direita o perfil de temperatura e à esquerda a temperatura do pulso do vácuo. E tem também aqui o perfil de vento. De 4 procedimentos, são 4 perfilamentos, 2 de pouso e 2 de decolagem nesse aeroporto aqui nos Estados Unidos, no intervalo de 2 horas e meia. Então, em 2 horas e meia, você tinha 4 perfis disponíveis, obtido dos procedimentos de pouso e decolagem. E onde a gente pode ver que nesse espaço de tempo houve uma alteração das condições aqui, principalmente na camada limite, em que, com os dados a cada 12 horas de uma rádio sonda, nós não teríamos acesso a essa informação. Então, como eu disse, esses dados são esparsos sobre o Brasil, só os voos internacionais. Então, bem lento. Também isso aqui acaba coincidindo com um tópico que foi mencionado na apresentação do professor José Fuentes. Essa nova tecnologia, na verdade já não é tão nova, ela é recente, são os veículos aéreos não tripulados, ou drones, que têm sido cada vez mais usados para o monitoramento atmosférico. Aqui a gente tem um exemplo de um drone do tipo helicóptero, né? Aqui uma torre de fluxo, o trabalho do Tilson, que é a Universidade de Oklahoma, já há vários anos tem desenvolvido esse tipo de tecnologia, e aqui estão fazendo uma comparação, né? Um perfilamento feito com o drone, com as medições feitas de uma torre meteorológica, justamente para mostrar qual é o grau de qualidade dos dados coletados com esse tipo de equipamento. E, em torno disso, surgem novas ideias no monitoramento atmosférico. A gente falou da Mesonet, né, uma medição de superfície. Um novo conceito que tem surgido é você ter uma chamada Mesonet tridimensional. É você não só ter a medição de superfície, mas com a utilização dos drones, você realizar perfilamentos que não vão ser de toda a troposfera, vai ser ainda abaixo da troposfera, que é onde é mais importante, porque é onde a evolução é mais rápida. Então você precisa de mais frequência para perfilar a atmosfera. E aqui uma proposta, como você poderia imaginar uma estação meteorológica de uma Mesonet, que além da medição de superfície, teria 1 ou 2 unidades de drones realizando monitoramento vertical dentro desse raio, incluindo, inclusive, aqui que eles chamam de Geofence Radar, é um radar que ficaria responsável por monitorar o espaço aéreo para evitar acidentes. Então, essas ideias estão aí, estão sendo propostas em modo de pesquisa, em modo de demonstração de como usar novas tecnologias. Então, aqui, estou tentando explorar o tema de inovação, né, desse encontro, para mostrar o que tem sido proposto com essas novas tecnologias para aumentar a nossa capacidade de observacional. Acho que está perto de encerrar. Certo? Isso aqui é um exemplo de perfilamento feito com drone. Tem toque perfil de temperatura, umidade e vento. Aqui é o audógrafo, que é uma maneira de se representar como o vento está variando verticalmente, usando drones. Então,
Isso aqui é um caminho sem volta. Vai ter esses equipamentos cada vez mais sendo usados e aumentando a frequência temporal e espacial das missões, que vão ser particularmente importantes para a Naucast. Bom, eu mencionava também de manhã os LiDARs. É possível fazer perfilamento atmosférico com satélites. Os radares meteorológicos, através de um produto chamado Velocity Display, uma maneira de perfilar utilizando radares também. Bom, o meu tempo aqui chegou ao fim. O que eu tinha como proposta explorar? O que existe hoje disponível com satélites e meteorológicos? Em particular, o GOES-16, que permite um monitoramento de uma frequência temporal mais alta. Eles têm dados para o Brasil a cada 10 minutos. E, em algumas ocasiões, através de pedidos especiais, nós tivemos acesso aos dados do GOES-16 a cada 1 minuto. Eu vou direto ao exemplo. Opa. E como a gente colocar aqui? É uma animação que foi a Universidade Subtropical Potira, que ocorreu no sudeste do Brasil. Foi a 20 de abril de 2021. Esses são dados coletados pelo GOES-16. Aqui é uma combinação do canal visível com o GLM, que é um mapa de descargas elétricas. Então, é uma grande adição à observação meteorológica ter a medição de relâmpago, então, descargas atmosféricas, através do satélite geoestacionário. Esses dados, essas imagens são a cada 1 minuto atualizadas, com resolução, o canal visível aqui com 500 metros de resolução. Então, mas esse tipo de monitoramento, ele só consegue sob demanda. A gente tem que fazer um pedido especial quando tem um evento, como por exemplo esse ponto subtropical, que é muito importante. É necessário fazer um pedido especial para que um dos domínios de alta resolução seja movido para o fenômeno de interesse. Quando não está tendo nada de muito interessante acontecendo nos Estados Unidos, aumenta a nossa chance de conseguir que eles atendam a nossa demanda, tá? De trazer esse monitoramento especial para o fenômeno nosso, mas a gente segue com essa dependência de uma ferramenta estrangeira. Então, eu vou parar por aqui. Eu ia falar também um pouquinho de radar, mas ia estourar muito meu tempo. Eu quero dar também algum tempo para perguntas, então eu vou lá para o finalzinho. Quero chamar a atenção para isso. Existe uma série de webinars sendo realizados aqui. Esse webinar está em inglês, tá? Faz parte, o nome da série é Nowcast Operations and Techniques, ou seja, operações e técnicas de Nowcast e perspectivas para a América do Sul. Elas são realizadas uma vez por mês, geralmente é na primeira sexta-feira de todo mês, exceto quando coincide com feriado ou quando coincide com o Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, por exemplo, o próximo webinar, que vai ser para um brasileiro, o próximo vai ser um brasileiro apresentando. Na verdade, nós já tivemos apresentadores dos Estados Unidos, Europa, Canadá, África apresentando. O próximo webinar, que já é o 9º da série, é dia 14, às 18h, então 3 da tarde, horário do Brasil. E, para quem aqui tem um link para a inscrição, vocês talvez tenham que esperar alguns dias até aparecer especificamente a inscrição para o próximo webinar. E para quem quer assistir os 8 webinars já apresentados, você vai nesse link aqui, que eu vou deixar disponível, que na verdade é o canal do YouTube do Departamento de Ciências Atmosféricas. Você vai encontrar todos os webinars, né? E o conteúdo é muito bom, e é voltado para a Nowcast. Então, acho que eu queria falar hoje. Deixei algumas coisas de fora, que eu acabei de ver que eu acho que eu mencionei
A apresentação foi muito longa. Eu quero agradecer a atenção de todos. Obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, uma dúvida? Acho que foi, né? Boa tarde. Parabéns pela palestra. Tem uma dúvida sobre a quantidade de dados. Aquele dado que você falou que conseguiu trazer a cada minuto da nossa região, ele fica disponível com quem? É acessível pela comunidade? Esses dados, eles ficam armazenados. Eu tenho um site público, que bom, eu posso passar para vocês depois, é um site público, tá? Quando você, que é da Universidade de Wisconsin, e onde você tem todos os dados do que você geralmente acompanha em tempo real, no iOS 16, todos os produtos, inclusive esses domínios móveis de alta resolução. Talvez, pode ser que esses dados estejam lá. Se não, as coletas de dados feitas para a América do Sul, principalmente para o Brasil, a divisão de satélites ambientais do INPE, tá? É onde eu procuraria esses dados. Alguns dessas coletas em alta frequência foram feitas durante um projeto de Relâmpago. Tá? Então, também, aí a divisão de satélites ambientais do INPE. Se você quiser, existem dados a cada 1 minuto de sistemas subversivos de mesoscala, em alta resolução. Mas, em termos gerais, o site que é da Universidade de Wisconsin, o SSEC, a gente pode experimentar, ver, porque lá eles têm um arquivo de dados passados, mas eu não tenho certeza se eles deixam os dados de alta resolução disponíveis lá. Mas, geralmente, quando eu preciso, eu vou visão de satélites ambientais. A pergunta é sobre aqueles fatores que são vinculados com os aviões. O avião em si, ele não afeta a estrutura, alguém do avião, o sensor ele vai afetar a estrutura? Sim. Porém, quando a gente compara perfis feitos pelas aeronaves com radiosondas que são feitas no mesmo horário, é quase em cima, assim, que bate. Evidentemente, o que vai mudar, que é importante, né, para uma medição de temperatura, a questão da ventilação. Eles usam muito tubo de pitot também. Então, e isso você pode imaginar, isso vai afetar a medição, mas na prática o que se observa é que essas medições elas são suficientemente boas para a medição meteorológica quando a gente compara com as radiossondagens. E esses dados são assimilados, por serem bons, eles são assimilados em modelos atmosféricos. Então, assim, a nova geração desses instrumentos, ela consegue ser compatível com a radiossondagem. Ótima pergunta. Eu tenho espaço para uma última pergunta. Eu dar uma sugestão. Eu me lembrei daquela campanha que a gente fez lá em Chapecó em 2017, que mesmo construindo, eu incluí também nessa apresentação, com aquela tempestade, né, de 6 horas totais, e aí foi durante a passagem muito interessante. Eu nem consegui explicar isso agora. Eu peguei o exemplo do trabalho do Daniel e da Márcia, que está publicado, mas, sim, existem outras campanhas que a gente ainda não publicou, ou os participantes não publicaram, onde, durante o período de experimento, a gente aumenta a capacidade observacional. E é justamente nesses experimentos, o Mário mencionou, que foi feito na região de Chapecó, já com o dado do radar Chapecó disponível, com as estações do IFES, onde você então tinha os dados em alta frequência, uma densidade observacional maior. E depois você melhora muito a capacidade de monitoramento do fenômeno de escala.
por exemplo, a gente falou daqueles fenômenos tipo nomes estranhos, piscina de ar frio, meso-alta. Se você tem uma rede observacional que em tempo real está detectando a evolução desses fenômenos, você sabe que quem estiver na dianteira, basicamente na dianteira do fenômeno, você já sabe, você vai poder, num modo de nowcasting, informar que existe um fenômeno com um determinado grau de severidade. Essas variáveis ajudam também a caracterizar o grau de severidade do fenômeno. Que em questão de poucas horas, aquela região vai poder ser atingida. Então, nós ainda não temos muito no Brasil a cultura do nowcasting. É isso que existe toda uma iniciativa agora, justamente vamos procurar como nós podemos, com os dados que nós temos, o que pode ser feito para dar suporte ao nowcasting e identificar o que nós não temos, onde nós precisamos investir. Né? Nós precisamos conseguir mobilizar a classe política para, no investimento em metodologia, aumentar a nossa capacidade observacional, porque depois, para outros fins, como previsão numérica do tempo, utilização de algoritmos de inteligência artificial, tudo isso precisa de dados. Nós não tivemos as observações de nada adianta nós temos toda a tecnologia computacional. Um último comentário que eu gostaria de fazer. O Brasil é um país de nações continentais. Né? O nowcasting, o previsor que trabalha com o nowcasting tem o desafio de lidar o tempo inteiro com um grande volume de dados. Então, ele não é um previsor responsável pelo nowcasting, ele não pode ficar responsável por olhar o Brasil inteiro. Nowcasting. Simplesmente não é factível. O volume de informação não seria possível de ser trabalhado por aquele previsor. Então, o nowcasting, tipicamente, ele não está somente associado a fenômenos de pequena extensão horizontal, mas a área de atribuição para um previsor não pode ser muito grande. Porque senão, o volume de informação ele não vai conseguir tratar. Então, tipicamente, o nowcasting é feito em escritórios de previsão que não são responsáveis por uma área muito grande. Então, essa é uma outra cultura que nós precisamos ter no Brasil, de talvez termos mais meteorologistas, mas responsáveis por áreas menores, se nós quisermos, de fato, entrar de cabeça e não tem. Bom, pessoal, gostaria de agradecer então pela conversa. Convido a todos, né, para subir lá no selecionado na sequência. Subir no selecionado na sequência. Ali lá nós vamos estar realizando essas perguntas. Também o modo dele, lá, por exemplo, e tem um pessoal que já talvez lá aguarde a pessoal também.